Olá gente, tudo bem? Vamos então resolver um exercício, né, de uma expressão que envolve raízes quadradas, né? Temos raiz quadrada de 8 elevado a raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 elevado a raiz quadrada de 8. Esse é um exercício bonito, eu vi num canal, né, num canal Brazuca, de um professor, o professor, como é que é o nome dele mesmo? O nome dele é Reginaldo Moraes, ok? Sim. Um professor brasileiro, né? Um professor também que é youtuber, um professor muito bom, né? Eu tenho acompanhado ele, né? É um canal fixe, né? Se vocês puderem também procurar e se inscreverem no canal do professor Reginaldo Moraes, né? O professor Reginaldo ele resolveu esse exercício de uma maneira diferente, né? Uma maneira diferente da que eu vou resolver aqui. E eu até vou resolver de duas maneiras, né? Vou resolver de duas maneiras. Muito bem. A primeira maneira que vamos resolver é a maneira normal, né? Ok. Vamos trabalhar com o radicando maior, que no caso é o 8, né? O 8, a gente pode trabalhar essa raiz, mas onde tem 2 a gente já não consegue trabalhar, né? Então ficaria assim, vamos lá. O 8 a gente pode decompor, né? Dividir por 2 dá 4, dividir por 2 dá 2, dividir por 2 dá 1. Então 8 é 2, né? Elevado a 3, já? 8 é igual a 2 elevado a 3, certo? Muito bom. Então, aqui a gente poderia fazer assim, a raiz quadrada, né? De 2 elevado a 2 vezes 2. Podíamos meter o parênteses elevado a raiz de 2 sobre, não? Aqui, raiz de 2 elevado a raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Certo? Ok. Quer dizer, o 2 elevado a 3 podíamos escrever como sendo 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1, né? Que é 2 elevado a 3 também, né? Muito bom. Então, isso seria igual, né? Isso seria igual. Poderíamos cortar este 2 com a raiz. Significa que esse 2 que está aqui sai para fora da raiz, mas esse 2 mantém dentro da raiz. A mesma coisa também aqui, ok? Então ficaria 2 raiz quadrada de 2 elevado a raiz de 2 sobre raiz de 2 elevado, né? Temos também aqui por parênteses, elevado a 2 raiz quadrada de 2. Certo? Poderia ser assim. Muito bom. Agora, o que é que vamos fazer? Aqui vamos aplicar, né, a propriedade, né, multiplicação de duas potências com bases diferentes e expoentes iguais. Ou seja, só vamos fazer o inverso, né? Seria assim. Vamos ter este 2 com expoente raiz de 2, 2 elevado à raiz de 2, vezes a raiz de 2 elevado à raiz de 2. Raiz de 2 elevado à raiz de 2. Isso aqui é multiplicação de duas potências com as bases diferentes e os expoentes iguais. Certo? Muito bem. Então, isto seria sobre. Agora, aqui, né? Vamos transformar isso numa potência de potência. Ok? Porque nós temos o resultado de uma potência de potência. Temos a primeira base, né? E temos aqui uma multiplicação na parte de cima. Então poderemos fazer, vamos transformar esta expressão numa potência de potência. Onde a base vai ser raiz de 2, né? A primeira base é raiz de 2, certo? Raiz de 2. E vamos fazer elevado ao primeiro expoente, que é também raiz de 2. E finalmente, o segundo expoente vai ser o 2. Certo? Isso que está aqui é o quê? É uma potência de potência. Os dois expoentes multiplicam-se, né? Os dois expoentes multiplicam-se e mantêm a base que é a raiz de 2. Certo? Seria exatamente isso que está aqui. Ok? Agora sim, né?
Essa expressão que está aqui, raiz de 2 elevado a raiz de 2, é essa que está aqui, raiz de 2 elevado a raiz de 2. Não assim. Sim. Então, podemos tirar esta expressão com o quadrado. Certo? Podemos tirar. Então, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 2 elevado a raiz de 2 sobre raiz de 2 elevado a raiz de 2. Ok, ficamos com isso. Certo? E agora, aqui nisto, o que é que nós temos aí? Né? O que é que nós temos aí? Temos uma divisão, né, de duas potências com bases diferentes e expoentes iguais. Certo? Uma divisão, as bases são diferentes e os expoentes são iguais. Então, o que é que vamos fazer? Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. Vamos vir para aqui. Então, o que vamos fazer? Vamos manter a divisão, ou melhor, vamos manter os expoentes e vamos dividir as bases. Então, ficaria 2 sobre a raiz de 2 elevado a raiz de 2. Certo? Muito bem. Muito bem. Aqui, vamos fazer a racionalização do denominador. Então, ficaria assim, 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Né? Multiplicamos embaixo e em cima por raiz de 2, né? Embaixo e em cima por raiz de 2. Muito bom. Então, isso ficaria 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Elevado a raiz de 2. Certo? Então, podemos tirar este com este. E vamos ter simplesmente raiz de 2 elevado a raiz de 2. Certo? Agora, raiz de 2 elevado a raiz de 2. Nós podemos escrever esta raiz de 2 que está aqui como expoente dentro da raiz. Poderíamos escrever assim. Raiz de 2 elevado a raiz de 2. Poderíamos escrever assim. Certo? Poderíamos escrever assim. Sem nenhum problema. Agora, dessa forma, né, a gente pode transformar em potência, né? Você transforma em potência, ficaria assim. 2 elevado a raiz de 2 sobre 2, né? Esse 2 aqui, né, é o índice da raiz. E o expoente passa no numerador, né? O expoente do radicando passa no numerador e o índice da raiz passa no denominador. Certo? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Agora, né? Nós temos o resultado 2 elevado à raiz de 2 sobre 2, né? Esse resultado ainda pode ser trabalhado, né? De acordo com as opções que estão ali. Esse resultado ainda pode ser trabalhado. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a operação inversa da radiciação, ou seja, da racionalização do denominador. Esse aqui, o denominador, está racionalizado. Então, vamos fazer a operação inversa da racionalização. Ou seja, vamos pegar essa raiz e vamos colocá-la na parte de baixo. Certo? Para tal, vamos multiplicar, né? Vamos multiplicar tanto embaixo como em cima por raiz de 2. Certo? Vamos fazer essa multiplicação. E vamos vir para aqui, né? Vamos vir para aqui. Vamos vir para aqui. Então, teríamos assim. 2 elevado a raiz de 4 sobre 2 raiz de 2. Esse 2 tem que baixar mais um bocado, como ele é a base. Ok? Então, isso seria 2 elevado a 2 sobre 2 raiz de 2. Okay? Porque a raiz de 4 é 2. Então, cortávamos este com este
e ficaria 2 elevado a 1 sobre raiz de 2. Certo? Ok. Agora sim, vamos voltar, né? Isso é uma potência. Vamos voltar a escrever na forma de raiz. Voltando a escrever na forma de raiz. Esse raiz de 2 que está aqui, ficaria o índice da raiz. Ficaria o índice da raiz. Okay. E o 1 ficaria o expoente da base. Então, aqui seria 2 elevado a 1. Esse 2 elevado a 1 a gente mesmo já sabe que é 2, né? Podemos então apagar. Tá? Então, esse é o resultado final, né? Esse é o resultado final. Fizemos algumas operações, né? Até chegarmos a esse resultado. Quer dizer que o resultado final é raiz da raiz quadrada de 2. Ou seja, raiz de índice raiz quadrada de 2. Certo? Esse é o resultado. Agora, nós também poderíamos resolver este exercício de uma outra forma. Como é que seria a outra forma? Né? Vamos apagar, né? Para nós vermos como é que seria a outra forma. Outra forma de resolução seria a gente, diríamos então que esta expressão seria igual a x. Né? Seria igual a x, x que é um valor desconhecido, certo? Ok. Então, o que é que a gente faria? Iríamos elevar, né? Iríamos elevar a ambos os membros a raiz quadrada de 2. Certo? Também poderíamos elevar a raiz quadrada de 8, mas vamos preferir elevar a raiz quadrada de 2 por ser o termo mais simples, certo? Ok. Então isso ficaria assim. Ficaria assim. Vou meter já o x desse lado. Ficaria assim. X elevado a raiz quadrada de 2 seria igual, né? Seria igual a raiz quadrada de 8 elevado a raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 elevado a raiz quadrada de 8 elevado a raiz de 2. Ok. Então, isso seria x elevado a raiz de 2 seria igual, né? Ok? Seria raiz quadrada de 8 elevado a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Porque isto passa a ser uma potência de potência. Esse expoente multiplica esse expoente, né? A mesma coisa também esse expoente multiplica esse expoente aqui de baixo, que é o raiz de 8. Né? Então, raiz de 2 elevado a raiz de 8 vezes raiz de 2. Ok? Então, x elevado a raiz de 2 passaria a ser igual a raiz de 8 elevado a raiz de 4 sobre raiz de 2 elevado a raiz de 16. Certo? Ok. Muito bom. Então, viríamos para aqui. Então, diríamos que x elevado a raiz de 2 seria igual a raiz de 8, né, elevado a 2 sobre raiz de 2 elevado a 4. Certo? Raiz de 4 é 2, raiz de 16 é 4. Certo? Muito bom. Então, x elevado à raiz de 2 seria igual, não? Podemos cortar o quadrado com a raiz, ficaria apenas 8. E aqui, cortamos o quadrado com o quadrado, depois o outro quadrado vai dar 4. Certo? Ou seja, a raiz de 2 elevado a 4, não? É a mesma coisa que raiz de 2 elevado a 2 elevado a 2, que vai dar 4. Vai dar 4. Muito bom. Agora, x elevado à raiz de 2 seria igual a 2. Certo? Muito bom.
Então, isolando o x, né? Isolando o x, x seria igual a raiz do índice raiz de 2 de 2. Ok? Esta seria a resposta final. Esta seria a resposta final. Quer dizer que essa expressão que está aqui, que é igual a x, é igual a esta que está aqui. Então a gente poderia concluir que, conclusão que raiz de 8 elevado a raiz de 2 sobre raiz de 2 elevado a raiz de 8 é igual a raiz da raiz de 2 do 2. Tá? Ok. Então essa forma é uma forma mais simples, né? Mais pequena e mais rápida de chegar à solução. Muito bem, se gostaste do vídeo, dá um like e valeu!